Bem, a herança é um dos pilares da orientação a objetos. Isso significa que qualquer linguagem que for orientada a objetos tem suporte à herança, que é o caso do Java, do C Sharp, do C++ e todas as outras que são orientadas a objetos, todas têm suporte à herança. E no Java, a gente utiliza a palavra-chave extends para indicar a herança. Vamos dar uma olhadinha rapidamente no código que a gente vai usar para essa videoaula. Bem, aqui a gente tem um conjunto de classes, né, que está implementando esse pequeno modelo aqui. Né? Aqui basicamente é o seguinte, a gente tem uma classe veículo, né, e nós temos a classe moto e carro, ambas estendendo o veículo. Né? E, assim, esse aqui de fato não é o design perfeito, né, porque tem muita coisa que eu coloquei como enum aqui e seria melhor se fosse colocado como classe, né? Mas, para facilitar a codificação nossa aqui, e como isso não vai interferir na mensagem que eu quero passar para vocês, então eu coloquei como enum mesmo, né? Porque não vai atrapalhar na mensagem que eu quero passar para vocês e vai facilitar a nossa vida aqui na hora dos exemplos. Então, muito bem. Então temos aqui veículo como superclasse, carro e moto estendendo veículo. Esse aqui é um diagrama de classes, né, da OML, e essa aqui é a notação que denota herança. Né? É uma flecha fechada e vazada. Né? Então, carro e moto estão estendendo veículo. Beleza. Aí, olhando aqui no código, temos aqui a nossa classe veículo, né? E temos aqui a nossa classe carro, tela aqui, e vejam, public class carro extends veículo. Então o carro está estendendo o veículo. E temos a nossa classe moto também, que também, por sua vez, deixa eu tirar esse final aqui, que eu já vou falar já em um minuto por que eu coloquei. Mas public class moto extends veículo, então moto também está estendendo veículo. Muito bem. No Java não existe herança múltipla. Isso significa que, a partir do momento que uma classe estende outra, ela não pode estender mais ninguém. Então, no nosso caso aqui, por exemplo, a gente não poderia falar public class moto extends veículo, vírgula, alguma outra coisa. Não existe herança múltipla, então a gente não poderia fazer isso. Só que isso não se aplica para interfaces. Interfaces podem estender uma ou mais interfaces. Vamos dar uma olhadinha num exemplo aqui. Digamos que a gente tem uma interface agora chamada dirigível. Está aqui a nossa interface, beleza. Daí, vamos criar mais duas interfaces. Vai ser a BLE1. Eu não estou com muita criatividade agora, mas para o exemplo vai servir. Então temos a nossa interface BLE1 e depois vamos criar uma nova interface BLE2. Beleza. Então temos aqui BLE1, BLE2 e dirigível. Então vamos tentar estender, fazer com que dirigível estenda essas duas interfaces. Extends BLE1, BLE2. Olha lá. Funcionou, não deu erro de compilação. Então isso mostra que uma interface pode estender uma ou mais interfaces, né? Legal. Agora vamos apagar esses caras daqui, que não tem nada a ver. BLE1 e BLE2. Beleza. Quando a gente, no caso de classes, né? Quando a gente marca uma classe com final, a gente indica que ela é o final da hierarquia. Isso significa que ninguém pode estender aquela classe. Vamos dar uma olhadinha rapidinho aqui num exemplo. Digamos que a gente queira criar agora uma classe supermoto. Então a gente já sabe que já sabemos que carro e moto estendem veículo. Vamos tentar então criar uma classe supermoto que estende moto. A gente vem aqui no pacote de motos, né? Vamos fazer supermoto extends moto.
Legal. Public class supermoto extends moto. Beleza. Agora digamos que moto seja final, então ela é o final da hierarquia. Dando uma olhada rapidamente no diagrama de classes aqui novamente, se essa classe moto for marcada com final, então ninguém vai poder estender mais ela. Então a gente vem aqui na classe moto, public final class moto. Erro de compilação em supermoto. Moto não pode ser mais estendida porque é final. Né? Daí, beleza. Então vamos tirar esse cara daqui e deixar essa... Vamos deixar por enquanto essa classe supermoto por aqui. Além disso, uma classe que é abstrata, ela não pode ser final. Porque a classe abstrata ela existe para ser estendida. E a classe que é final não pode ser estendida, né? Então não teria sentido marcar uma classe com final e abstract ao mesmo tempo, né? E, bem, quando uma classe estende outra classe, ela ganha acesso a algumas coisas na superclasse, dadas algumas restrições. Vamos dar uma olhada de novo no código aqui, para dar uma olhada na nossa estrutura aqui. Vamos dar uma olhada em carro, então. Não, primeiro vamos ver veículo. Está aqui, veículo. Então vamos analisar. Classe veículo, ela tem uma lista de pneus, cor e fabricante. Esses campos essas variáveis de instância, elas são private. Isso significa que elas só são visíveis dentro da classe veículo. Ninguém mais pode ver essas variáveis, nem mesmo as subclasses, e nem mesmo quem estiver dentro do pacote, ninguém, só veículo mesmo. E aí nós temos os getters e setters correspondentes a cada variável de instância, né? Que temos o getPneus, setPneus, getCore, setCore, etc. Então, esses métodos, eles são públicos. Isso significa que eles são visíveis em qualquer parte do nosso código, né? Inclusive pelas subclasses e todo mundo. Temos aqui um método protected. Esse método protected, ele só é visível dentro do pacote onde o veículo foi declarado e pelas subclasses. Se a gente vê aqui então em carro, antes de falar do quantidade de pneus, eu vou falar desse método aqui. Temos aqui um método abstrato, mostrar dados. Como a classe é abstrata, né, a gente consegue definir métodos abstratos. Os métodos abstratos eles precisam ser implementados nas subclasses. O compiler obriga a gente. Então, como carro e moto estendem veículo, então com certeza carro e moto tem um método mostrar dados. Isso porque eles não são abstratos, né? Porque se a gente tivesse uma outra classe que fosse abstrata, que estendesse veículo, nós não seríamos obrigados a implementar o mostrar dados. Mas como carro e moto são classes concretas, não abstratas, então a gente tem que implementar esses métodos. Com certeza eles têm o mostrar dados. Vamos dar uma olhadinha então na classe carro, está aqui o mostrar dados. Veja que aqui a gente está utilizando o quantidade de pneus. A gente está chamando o quantidade de pneus. Porque a gente consegue ver o quantidade de pneus porque esse método é protected. Então, como o carro é subclasse de veículo, então ele consegue acessar o método quantidade de pneus. E aí aqui o nosso mostrar dados está bem simples, né? Ele só monta o string builder, né? Ele appenda algumas strings nesse string builder, né? Ele som modelo automóvel do fabricante tal e tenho tantos pneus. É isso que o nosso mostrar dados está fazendo. Eu tenho aqui uma classe que eu chamei de AppStarter e no vídeo que o Filipão fez sobre algoritmos, ele está falando que toda aplicação ela tem que ter um ponto de entrada, né? Que é o método main.
esse aqui é o nosso método main, que é onde a gente vai codificar um pouquinho, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos instanciar um objeto da classe carro. Então a gente vem aqui e fala carro igual a new carro. Como o carro não está no mesmo pacote de AppStarter, a gente tem que importar a classe carro então. Aqui no Eclipse, se a gente fizer Ctrl Shift O, ele organiza os imports para a gente. Ele já importou aqui para a gente a classe carro corretamente. E vamos fazer assim então. Vamos preencher o objeto, né? O objetinho carro. Carro.set ar-condicionado, ar-condicionado.cons. Isso aqui é só um exemplo, então eu não tenho certeza se de algumas coisas aqui, por exemplo, se o ar-condicionado da Consul existe para carro. Eu creio que exista, mas enfim, é só para efeitos didáticos mesmo. Daí a gente vem aqui e fala carro.cor preta, né? Carro.set fabricante, digamos que seja um Toyota, e carro.set modelo automóvel, .coral. E ainda nós temos carro.set lista de pneus, deixa em branco mesmo, não tem problema. Rádio.pioneer. Daí aqui eu vou criar um método private. Tem que ser estático, né? Porque nós vamos chamar ele a partir do método main, que é estático, né? Então ele tem que ser estático também. Private static void, mostrar detalhes veículo. Veículo.mostrar dados. Então, o compiler está avisando que esse método nunca é utilizado, né? Então a gente vai utilizar ele. Mostrar detalhes veículo passando o carro. Antes de executar, vamos analisar esse código que a gente criou aqui. Então, temos que carro estende veículo. Quando uma classe estende outra, ela ganha acesso a algumas coisas, dadas algumas restrições. Veja que o método getPneus, setPneus, getCore, setCore, eles são de veículo. E quando a gente declarou no nosso objeto carro aqui, nós instanciamos o objeto carro, a gente conseguiu chamar esses métodos que estão em veículo. E mais os que a gente declarou em carro também, que são os métodos set modelo automóvel, set ar-condicionado, né? Então eles aqui, ó, set modelo automóvel, set rádio também, que é de carro. Então quer dizer, a partir do momento que carro estendeu o veículo, carro também ganhou esses métodos públicos e conseguiu chamar internamente os métodos protected de veículo, né? A gente não conseguiria, por exemplo... mais uma coisa. Temos aqui também um método que eu coloquei com acesso default, que é o dizer olá. Quando a gente não coloca nada, né, nem private, nem protected, nem public, ele tem acesso default. Isso quer dizer que ele só é visível por quem estiver dentro do pacote onde o veículo foi declarado, que no caso é o pacote veículos. Vamos tentar então criar uma subclasse de veículo, né? Automóvel teste com superclass veículo. Temos aqui o mostrar dados. Veja que o compiler já obrigou a gente a implementar o mostrar dados. Eu posso vir aqui e falar, dizer olá. Olá, funcionou. Esse método agora, ele é visível, eu tenho visibilidade a esse método porque a classe automóvel teste, que está estendendo o veículo também, foi declarada
no mesmo pacote onde veículo foi declarado. Então a gente consegue ter essa visibilidade. Né? Vou deletar esse cara aqui. Tá. Então a gente estava no AppStarter, né? E a gente viu que a gente ganhou a visibilidade, a classe carro ganhou algumas coisas que herdou de veículo. Se a gente vier aqui e falar carro ponto quantidade de pneus. Ah não, esse aqui eu vou mostrar depois, quando eu falar, esquece isso daqui por enquanto. Então, beleza. Carro ponto quantidade de pneus. O método quantidade de pneus do tipo veículo não é visível. O compiler, ele sabe que tem um método quantidade de pneus, só que ele não deixa a gente chamar porque esse método é protected. Se a gente vier onde o tipo veículo foi declarado, né? Vou tentar fazer de novo. Public static main test. Vamos tentar fazer agora. Carro C igual a new carro. C ponto quantidade de pneus. Agora a gente consegue chamar. Quer dizer, além dos métodos que estão na em veículo e em carro, a gente agora também consegue chamar o quantidade de pneus. Mas veja que a gente também não consegue chamar o dizer olá, mesmo estando dentro do mesmo pacote de veículos, que é onde o veículo foi declarado. Então, daí beleza, vamos dar uma olhadinha de novo aqui na nossa classe AppStarter, né? Já vemos que a gente não consegue chamar o quantidade de pneus aqui, porque ele não está podendo ser chamado. Então assim, o carro estendeu o veículo e ganhou algumas coisas por estar estendendo veículo, né? Que é no nosso caso aqui, o set fabricante, set cor, etc. Tudo que é público. Isso quer dizer que as coisas públicas de veículo também passam a fazer parte da API de carro, que está estendendo o veículo. O que é API? Quer dizer Application Programming Interface. É tudo que um código oferece para o mundo externo para interação. Né? Seja um módulo, seja uma classe, seja um jar, seja uma biblioteca, enfim, API é isso. É tudo que um código oferece para o mundo externo para utilização. No caso, veículo não está oferecendo as variáveis de instância, né? Pneus, cor e fabricante. Não está oferecendo. Mas está oferecendo getters e setters públicos, né? Que lidam com essas variáveis de instância. Então, assim, comumente, quando a gente utiliza herança, a gente utiliza dois termos, superclasse e subclasse. Superclasse é a classe que está sendo estendida, subclasse é a classe que está estendendo. A superclasse ela não sabe quem está estendendo ela, né? Mas a subclasse conhece a superclasse. No nosso caso, carro conhece veículo, tanto que ele declara assim, public class carro extends veículo. Então o carro conhece veículo. E nesse caso, quando a gente tem herança, a gente diz que a subclasse passa no teste E1 superclasse. Então quer dizer, no nosso caso aqui, carro é um veículo. Assim como moto também, moto é um veículo. Mas a gente não pode dizer, por exemplo, carro é um modelo automóvel. O correto seria, carro tem um modelo automóvel, né? E a gente consegue testar isso por código, né? Veja nesse caso aqui, no nosso AppStarter. A gente instanciou o
instanciamos um objeto do tipo carro, né? E chamamos mostrar detalhes veículo passando o carro. Mostrar detalhes veículo está esperando um veículo. Bem, por que que isso funcionou, né? Quando você tem um tipo e você tem um outro tipo que está estendendo esse tipo, você consegue mandar objetos Bom, falando em termos, né, superclasse e subclasse para facilitar o entendimento. Nós temos aqui uma superclasse e uma subclasse. Então, a subclasse está estendendo a superclasse. Então, qualquer método que esperar a superclasse, você consegue mandar objetos da subclasse. Porque passa no teste E1. Quando o compiler chamar as coisas disponíveis na superclasse, com certeza elas vão existir aqui. Olha só. Temos aqui que veículo é estendido por moto e carro, né? E mandamos ele para o nosso objeto carro aqui para um método que espera um veículo. Como o carro é um veículo, a gente conseguiu passar esse objeto para lá. Mas olha só, nós sabemos que aqui nós temos um carro. Estamos mandando o carro para mostrar detalhes veículo, né? Quando chegar aqui, olha só. Então o carro tem set modelo automóvel, set rádio, etc. Veículo ponto set modelo automóvel não existe. Não existe. Por quê? Porque o compiler permite que você só chame as coisas que estão no tipo estático. Olha só. Esse aqui, quando a gente declara um objeto, né? A gente fala tipo, nome do objeto, igual a new tipo. Esse tipo aqui da esquerda é o nosso tipo estático. E esse aqui é o tipo dinâmico. Como é que o compiler trabalha? A gente só pode chamar coisas que estejam no tipo estático, coisas que façam parte do tipo estático. Se a gente vier aqui e mudar para veículo, já dá esses 3 erros de compilação. A gente já não pode mais chamar os métodos de carro, porque o compiler nos obriga a chamar somente as coisas do tipo estático. Por que isso? Olha só. Então a gente está esperando aqui veículo. Veículo então é o nosso tipo estático. Eu não posso chamar set modelo automóvel, por exemplo, né? Veículo.set modelo automóvel nem existe. Por que o compiler obriga a gente a trabalhar dessa forma? Vamos instanciar um outro objeto moto agora. Moto igual a new moto. Então, quer dizer, vamos fazer o import dele, Ctrl+Shift+O, beleza. Como o nosso tipo estático aqui é moto, então eu posso chamar tudo que tem em moto. Moto.setCor, cor.preto. Esses caras, como o moto está estendendo o veículo, então eles vieram, a classe moto também herdou esses métodos, né? SetCor, setFabricante e setCor, fabricante e lista de pneus, né? Fabricante ponto Harley Davidson, moto.set modelo moto, né? Modelo moto. Aqui eu não tenho certeza se por exemplo, Roadster é da Harley Davidson, mas é só para fins didáticos mesmo, né? Moto.set lista de pneus, beleza, deixa em branco. E olha só, mostrar detalhes veículo passando o nosso grande amigo moto. Conseguimos. Olha só,
moto e carro são veículo. Moto é um veículo, carro é um veículo. O que o compiler faz? Ele te obriga a chamar ele te obriga a chamar somente as coisas que estão disponíveis no tipo estático, que nesse caso aqui é veículo. Por quê? Porque como carro e moto estão estendendo o veículo, então o compiler garante que quem chegar aqui tem as coisas de veículo. A gente não poderia, por exemplo, falar veículo.setModelo automóvel, porque setModelo automóvel está em carro. O que aconteceria se chegasse um objeto moto? Né? Moto não tem setModelo automóvel. Isso daria um erro em tempo de execução. Né? Então, para evitar isso, o compiler obriga a gente a chamar somente as coisas que estão no tipo estático. E olha só. Nesse caso aqui, a gente está chamando o método mostrar dados. Mostrar dados, se a gente, aqui no Eclipse, né, Ctrl, passando o mouse por cima do método, né, a gente pode clicar e ir para a declaração do método. Veja que esse método é abstrato. Veja que esse método é abstrato. E mesmo assim a gente conseguiu chamar ele no nosso AppStarter. Por quê? Como que é isso, né? Tipo, o método é abstrato e ele é chamado, né? Tipo, como é que é isso, né? Todo método que é abstrato, ele obrigatoriamente precisa ser implementado nas classes que estendem a classe que tem um método abstrato. Isso o compiler obriga a gente não tem escolha. Se a gente tem uma classe veículo e temos carro que é concreta, ou seja, não é abstrato, então obrigatoriamente a gente tem que implementar os métodos que são abstratos. Se carro fosse uma classe abstrata, nós não seríamos obrigados. Mas como carro é concreta, uma classe concreta, não é abstrata, somos obrigados a implementar o mostrar dados. Se nós somos obrigados a implementar o mostrar dados, então aqui no AppStarter, o compiler sabe que com certeza, garantidamente, qualquer objeto que chegar aqui tem um mostrar dados. Então nós conseguimos chamar. Quando for um objeto do tipo carro, ele vai executar a implementação mostrar dados de carro. Quando for um objeto do tipo moto, ele vai executar a implementação de moto. Veja que nesse caso, esse tipo aqui, ele está assumindo várias formas. Ora ele é carro, ora ele é moto. Se a gente criasse uma outra subclasse chamada caminhão, vamos criar, inclusive. Criar um novo pacote aqui, né? New Package. Herança.caminhões. E vamos criar uma classe caminhão que estende veículo. Caminhão. Caminhão. Ó, eu errei o nome. Então o que eu posso fazer no Eclipse? Alt-Shift-R. Eu estou renomeando a classe. E vou inclusive renomear o arquivo Java que está no disco. Caminhão, Enter. Renomeou aqui para mim. Beleza. Extends veículo. Não está no mesmo pacote. Ctrl-Shift-O. Importei. Já dá erro de compilação. Deve implementar o mostrar dados. Aí a gente pode vir aqui, clicou aqui, Add Unimplemented Methods. Beleza. Agora ele para de reclamar. Ou seja, o compiler obrigou a gente a implementar o mostrar dados. Então, isso significa que qualquer objeto que chegar aqui tem a implementação concreta de mostrar dados. Ou seja, além disso, o compiler sabe que qualquer objeto que chegar ali tem as coisas de veículo. Então, é só isso que a gente consegue chamar. Né? E lembrem-se sempre, o método executado é sempre o do tipo dinâmico. Já vou mostrar para vocês com um exemplo de sobrescrição. Mas vamos executar esse método aqui por enquanto. Clicando aqui com o botão direito, Run as, Java Application. Olha lá. Sou um Corolla do fabricante Toyota e tenho 0 pneus.
Sou uma Roadster da Harley Davidson. Então, quer dizer, no mostrar detalhes veículo, a gente chama veículo.mostrar dados. Efetivamente, ele executou a implementação mostrar dados de carro e moto, respectivamente. E como carro e moto são veículo, carro é um veículo e moto é um veículo, a gente também consegue programaticamente testar isso daí. Olha só. Temos aqui o mostrar detalhes veículo que está recebendo um veículo. Ora ele é carro, ora ele é moto. Esse aqui então é um tipo polimórfico, né? Ele pode assumir várias formas. Isso é polimorfismo. Ora ele atua como carro, ora como moto. E também agora como caminhão também, se a gente quiser instanciar um caminhão aqui, caminhão C igual a new caminhão, importando o caminhão aqui, né? Mostrar detalhes veículo passando C. Olha lá, funcionou também, porque caminhão agora também é um veículo. Programaticamente, o que a gente pode fazer para testar isso daí? Tem um operador instance_of. Como é que a gente poderia usar? Digamos que eu queira verificar se esse veículo é um carro. Então eu venho aqui, ó, if carro instance_of carro veículo, né? A variável aqui se chama veículo. Que eu estou perguntando se veículo é instância de carro, vai dar true somente se o objeto que chegar aqui for um objeto, uma instância de carro. Então só vai dar true nesse primeiro caso, né? Nesse primeiro caso aqui. E se for, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer um downcast. Carro C igual a carro de veículo. E a partir disso a gente pode chamar C.set modelo automóvel e etc. Enfim. Porém, a gente então verificou, né, que o veículo é uma instância de carro. Né? Então vamos ver. Sou um carro. Executando o nosso código aqui. Sou um carro. No primeiro caso, então, foi true. O mostrar detalhes veículo de caminhão não aconteceu nada porque a gente não setou nada, né? Então, o mostrar detalhes veículo de caminhão, ele está em branco, né? Então ele não executou nada, na verdade, né? Enfim. Então, quer dizer, a gente utilizou o operador de instance_of para verificar que o objeto que estava chegando era do tipo carro. E aí, no primeiro caso, deu true. Nos outros, não. Mas a gente tem que evitar ao máximo isso daqui. Por quê? Olha só. A gente tem que utilizar ao máximo abstração. A gente tem que fazer as coisas em runtime sem saber o que é. Nós sabemos que temos a classe veículo, temos moto, carro e agora caminhão também, as três estendendo veículo. Qualquer objeto que chegar aqui em runtime vai executar sem problema. E a gente não precisa saber. Se a gente começar a utilizar muito instance_of, hoje a gente está falando if veículo instance_of carro, faz alguma coisa. Else if veículo instance_of moto, faz outra coisa. Else faz outra coisa. Daí amanhã a gente cria uma nova classe, que estende veículo também. Teria que vir aqui e alterar esse código. Né? Depois cria uma nova subclasse de veículo, volta aqui e altera. Quer dizer, a gente criou um código um pouco frágil, né? Ele não está bem desenhado, a gente não está utilizando de abstração, né? O que a gente tem que tentar fazer sempre é isso, utilizar mais abstração, sem saber o que é em runtime. Né? Então a gente tem que evitar o instance_of, fazer downcast. Amanhã, se a gente criar um outro tipo de veículo e mandar para cá, vai funcionar. Sem nem mesmo esse código aqui nem precisa saber e nem sabe qual é o novo tipo que está chegando. Né? Quer dizer, nesse caso a gente conseguiu criar um código mais flexível. Né? Então é por isso que a gente tem que evitar o uso de instance_of, né? Para conseguir criar códigos mais flexíveis
e sempre tentar utilizar mais abstração, né? Bem, no Java, a classe Object é a superclasse de todas as classes. E quando a gente não está estendendo explicitamente ninguém, a gente está implicitamente estendendo o Object. Vamos dar uma olhadinha rapidinho aqui no código. Temos aqui a nossa classe Supermoto que nós criamos anteriormente. Para mostrar a extensão de moto e que a moto ficou final, enfim. Aí não conseguiu mais estender. Mas aqui, Supermoto não está estendendo ninguém. Quer dizer, quando a gente estende uma classe, então as coisas que são públicas dessa classe passam a fazer parte também da nossa API. Olha só. Se a gente vier aqui e falar Supermoto igual a new Supermoto. Vamos importar o Supermoto. Legal. Supermoto, ponto, tem as coisas de Object aqui. E é isso que a gente tem só, porque Supermoto é uma classe vazia que não estende ninguém. Então, implicitamente, ela está estendendo o Object. Né? E como Supermoto não é um veículo, vamos tentar chamar o mostrar detalhes veículo passando o Supermoto. Erro de compilação. Não é aplicável, o mostrar detalhes não é aplicável para o argumento Supermoto, porque Supermoto não é um veículo. O compiler sabe que não é seguro mandar esse objeto para cá, porque ele não tem as coisas de veículo, né? Ele não tem um mostrar dados, por exemplo. Então, pode ser que tenha, mas o compiler não garante. Então, pode ser por coincidência, né? Então, o compiler nem deixa você passar ele para o nosso mostrar detalhes veículo. Mas nós temos aqui então as coisas de Supermoto, ponto. Temos as coisas de Object. E toda classe ela pode estender no máximo uma classe. Né? Não é assim, tipo, veículo carro está estendendo veículo, vírgula, Object. Não. Os objetos do tipo carro, eles têm as coisas de Object também. Por quê? Porque veículo já estendeu o Object. Não é carro que está estendendo. Veículo, por sua vez, também. Só pode estender no máximo uma classe. E você não tem uma restrição de hierarquias no Java, né? Se você tem classe A, B, que estende A, e C, que estende B, então C também tem todas as coisas públicas de A. Que é o nosso caso aqui, né? Porque nós temos Object, veículo e carro. Então o carro também tem as coisas de Object. Por exemplo, carro.toString, que é de Object. Né? Até mesmo se o método fosse protected também, ele ia aparecer lá no final da hierarquia também. O Bissão falou que ele fez a videoaula dele sobre os métodos toString, hashcode e equals, né? Na maioria das vezes vai ser interessante a gente sobrescrever esses métodos. Né? O que é sobrescrever? Às vezes a gente define uma operação na superclasse e a gente quer redefinir essa operação, que é o caso de equals, hashcode e o toString. Então o que nós fazemos? Nós sobrescrevemos essas implementações, esses métodos, nós sobrepomos essas implementações. Olha que legal. Então nós temos aqui nossa classe veículo, que tem um método protected quantidade de pneus. Está ele aqui, quantidade de pneus. Digamos que eu queira redefinir o quantidade de pneus. Então eu venho aqui em carro e digo aqui public int quantidade de pneus. O compiler está reclamando que eu preciso retornar um int, né? Return 5. 4 pneus mais um step. 5 pneus.
Então, o que eu fiz aqui? Eu sobrescrevi o método quantidade de pneus. Quando eu executar o nosso AppStarter, ele vai executar, temos aqui o nosso mostrar dados, ele está chamando quantidade de pneus. Agora, ele não vai mais executar o da superclasse. Ele vai executar esse quantidade de pneus. Vamos ver, né? Run as Java Application. Tenho 5 pneus. Porque nós sobrescrevemos o método quantidade de pneus. Lembrem-se sempre que todos os métodos são executados, os métodos que são executados são do tipo dinâmico. Por isso que em runtime ele escolheu o método quantidade de pneus definido em carro. Tem aqui uma anotaçãozinha também, que é a anotação override, que está no pacote JavaLang. Então a gente não precisa importar. Override. O que essa anotação faz? Ela é uma segurança em tempo de compilação que te avisa que você está fazendo o que você acha que você está fazendo. Veja só. Então eu coloquei aqui a anotação override e funcionou belezinha. Digamos que eu venha aqui e eu tenha cometido um erro. Eu quero sobrescrever o... não tem mais anotação. Eu quero sobrescrever o quantidade de pneus. Só que eu vim aqui e escrevi quantidade de pneu. E acho que está tudo certo. Daí eu venho aqui e vou rodar o nosso AppStarter de novo. 0 pneus? Pô, mas eu coloquei 5 lá. Meu Deus, isso aqui não funciona. Caramba, né? E eu nem percebi que eu escrevi quantidade de pneu. Eu cometi um erro. Eu posso vir aqui então, override. O compiler me avisa que eu estou fazendo alguma coisa errada, né? Vamos ver. O método quantidade de pneu deve implementar ou sobrescrever um método do supertype, né? Da superclasse. O compiler está me avisando que tem algo errado aqui. Não existe nenhum método quantidade de pneu, e sim quantidade de pneus. Aí beleza, aí funciona. Então a anotação override ela indica que você está sobrescrevendo um método, ou também, a partir do Java 6, indica que você está implementando um método. Né? Digamos que, olha só, nós temos a nossa interface aqui dirigível, que é uma qualidade de veículo, né? Todo veículo é dirigível. Então vamos colocar aqui o que é possível fazer em todo veículo. Dirigir. Né? Então, public void dirigir. Como nós estamos numa interface, né? O método ele só tem a declaração do método, né? A assinatura do método, não tem implementação. Se eu salvar aqui, né? Beleza, agora eu vou fazer com que veículo implemente dirigível. Quando eu salvar aqui, erro de compilação em caminhão, carro e moto. Por que deu nessas 3 classes e não em veículo? Porque veículo é abstrato. Nós não somos obrigados a implementar o dirigir aqui, mas as subclasses que são concretas são obrigadas. Se a gente implementar o public void dirigir aqui, salvou, para de dar o erro de compilação. Todo mundo agora tem o dirigir da superclasse. Se eu colocar aqui a anotação override, olha só, funcionou também. A partir do Java 6, a gente pode colocar a anotação override para indicar a implementação. Né? No nosso caso aqui, nós estamos indicando que nós estamos implementando o método dirigir da interface dirigível. Quando a gente utiliza herança, eventualmente a gente vai querer sobrescrever um método da classe que a gente está herdando. Né? Mas eventualmente também a gente pode querer utilizar um método que está sendo sobrescrito. Né? Quer dizer, a gente quer sobrescrever um método, mas quer utilizar o método da superclasse também. Né? Como que a gente poderia fazer isso daí? Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso código. Digamos que a gente queira sobrescrever a quantidade de pneus. Né?
Então, bom, já tá sobrescrito aqui, né? Mas digamos então que a gente quer chamar o quantidade de pneus da classe veículos, quer fazer alguma coisa e quer retornar um valor. Como é que a gente poderia fazer isso daí, né? A gente tem a palavra-chave super no Java, que permite que a gente chame métodos da superclasse. Olha só como que a gente poderia fazer. Bem, eu venho aqui e falo int quantidade de pneus igual a super.quantidade de pneus. Beleza. Daí vou somar 1, por exemplo. Pneus mais, return quantidade de pneus. Legal. Então, o que a gente fez aqui, né? A gente chamou a quantidade de pneus da superclasse, fez mais alguma coisa e retornou um valor. Agora, quando o método mostrar dados for chamado em uma instância de carro, ele vai vir aqui, né? Está chamando aqui dentro o quantidade de pneus. Ele vai vir aqui, então, executar esse método e não mais o da superclasse. E vai, enfim, appendar os valores aqui na string e vai printar os dados, né, com o novo quantidade de pneus. Então vamos salvar aqui, vamos executar o WebStarter novamente. Run as Java Application. Tenho 1 pneus. Por que apareceu tem 1 pneus, né? Porque o método da superclasse, como a lista estava vazia, né, ele estava retornando 0. A gente somou 1 e retornou. Então ele veio aqui, né? Ele veio aqui no mostrar dados e chamou o quantidade de pneus, veio aqui e não mais o da superclasse. Como é que está a quantidade de pneus da superclasse, né? Bem, como é que está a implementação, né? Olha só. Isso aqui é um operador ternário, né? Que é o seguinte. A gente tem uma condição ou expressão booleana, né? Interrogação. Instrução, caso a expressão booleana seja verdadeira, 2 pontos, caso contrário. Por que a gente está fazendo isso, né? No fim do dia aqui o que a gente está querendo fazer é evitar um null pointer. Porque a lista de pneus pode ser que esteja vazia, né? Então, vamos fazer o seguinte aqui, né? Vamos tentar retornar deliberadamente, né? O pneus.size. Return pneus.size. Pneus é uma lista, né? Que tem o método size. O método size ele indica quantos elementos existem naquela lista, né? No momento que o método é chamado. Então, beleza. Vamos salvar, vamos executar o código para ver o que vai acontecer. Run as Java Application. Aí tá, null pointer exception, veículo Java 36. Porque a gente está chamando pneus.size, né? Mas nesse momento, pneus, o objeto está nulo, né? A variável está nula, né? A variável pneus não está apontando para objeto nenhum, então ele dá um null pointer. Então, um detalhe, amigos. Procurem evitar esse tipo de comentário aqui, né? É claro que, assim, evitar, né? Não é no desenvolvimento de software, nada é a ferro e fogo, né? Tipo assim, nunca utilizem esse comentário, né? Não é isso. Mas evitem. Por quê? Porque se a gente estiver, por exemplo, utilizando esse comentário para explicar o algoritmo, pode ser que ele esteja mais complexo do que ele deveria, né? Ou, se por exemplo, nesse caso aqui, a gente veio e falou return pneus.size e deixamos comentado aqui o código. E aí a gente foi embora. Daí um dia, a aplicação está rodando e tudo, daí um dia começa a dar um problema e aí eu já não estou mais aqui, e alguém vai ver, né? Vai tentar investigar o problema e vai vir aqui
identificar que tem algo a ver com pneus. Aí ele chega aqui e vê esse código comentado e fala, pô, mas o cara comentou... Nisso eu já fui embora, já estou em outro lugar e, enfim, e já é outra pessoa que já está mexendo nesse código. E ele se pergunta, pô, mas tem esse código comentado aqui, por que será que ele comentou? Enfim, pode gerar confusão. Então, antes de deixar comentado, é melhor tirar, né, do código para não gerar confusão. Daí você pode falar assim, ah, mas e se eu quiser esse código no futuro e tal? Bem, para isso existe o controle de versão, né, o SVN. Na vida real, no nosso projeto, no projeto onde eu estou trabalhando exatamente agora, código que não é utilizado, eu tiro tudo, entendeu? Às vezes, lá na frente a gente fala, pô, mas aquele código lá eu preciso... Aí eu vou lá no SVN e baixo de novo o código. Aí eu trago ele de volta para o projeto. Mas, do contrário, a gente tira, né? Código que é inútil a gente tem que tirar mesmo, né? Quanto menos código, melhor. Mas assim, se a gente estiver explicando alguma decisão técnica, né? Por exemplo, digamos que a gente esteja utilizando um tree map, né? E a gente fala assim, ah, mas eu tenho que utilizar um tree map aqui porque ele é uma árvore vermelha e preta e aí a gente quer o tempo de execução log de n e são muitos objetos que estão na árvore e a gente quer otimizar, por isso que não pode ser um hash map, por exemplo. A gente está explicando uma decisão técnica, né? Nesse caso, tudo bem. Ou ainda, o Filipão falou de um caso que é o seguinte. Ele é bem ligado com game, né? Ele faz game, tudo, codifica bastante, enfim. Ele estava falando assim, pô, mas às vezes a gente precisa explicar a lógica porque a lógica pode ser muito complexa, envolve muita física e tal, enfim. E aí, às vezes, esse tipo de comentário cabe, né? Bom, nesse caso, tudo bem, né? É como eu falei, nada é ferro e fogo, né? Não é tipo assim, nunca utilize, né? Porque tá errado, enfim. Não é isso. Até porque, se fosse errado, a linguagem não permitiria, né? Então, mas assim, a gente tem que sempre ver onde a gente está utilizando esses comentários, né? Enfim. Então, quer dizer, a gente aqui, voltando, né? A gente utilizou o operador ternário para evitar o no pointer. Beleza. Então, a gente volta aqui, executa. Legal. Isso quer dizer que tem um pneus. Isso quer dizer que ele utilizou a implementação quantidade de pneus de carro, né? E não mais da superclasse. Puramente, né? Internamente, o quantidade de pneus de carro chama o quantidade de pneus da superclasse. Olha só, por que a gente utilizou aqui a palavra-chave super? Como a gente está sobrescrevendo a quantidade de pneus que está na superclasse, então obviamente ele chama a quantidade de pneus também, né? Se a gente tirar a palavra-chave super, olha só o que vai acontecer. Vamos vir aqui no nosso App Starter novamente, Run as Java Application. Olha o que aconteceu. Stack Overflow Error. Como que o compiler agiu nesse momento, nessa oportunidade, né? Nessa implementação, né? Ele veio aqui, a gente chamou lá de fora mostrar dados, né? Num objeto carro. Aí ele veio aqui mostrar dados, string builder, tchananã, beleza. Append quantidade de pneus. Aí ele achou a quantidade de pneus e claro que ele foi utilizar da classe carro, né? E não mais da superclasse. Ele achou a quantidade de pneus e veio aqui. Daí ele entrou no quantidade de pneus e falou assim, ó, int quantidade de pneus igual a quantidade de pneus. Voltou. Int quantidade de pneus igual a quantidade de pneus. Voltou. Int quantidade de pneus igual a quantidade... Enfim, ele ficou infinitamente aqui, né? Como a gente não colocou super, ele chamou da própria classe, né? Que é, coincidentemente, ele mesmo. Ou seja, ele entrou numa recursão infinita. Aqui ele ficou se chamando eternamente. Quando o que a gente queria fazer era chamar a quantidade de pneus da superclasse, né? Então aí a gente vem e coloca o super, ponto, quantidade de pneus. Isso foi necessário nesse caso, né? Porque a gente tem um método com o mesmo nome na subclasse. Se eventualmente a gente tivesse um outro método, digamos aqui,
Vamos colocar mais um método na nossa classe, na classe veículo. Vamos colocar aqui protected. Int ble. Return 3. Daí a gente vem aqui em carro e vai falar quantidade de pneus mais, quantidade pneus mais ble. Na verdade aqui a gente não fez nenhuma atribuição, né? Tem que ser mais igual, tá certo? Porque aqui o que a gente está fazendo é reescrevendo, né, essa expressão. Quantidade pneus é igual a quantidade pneus mais ble. Exatamente. Essas duas linhas querem dizer a mesma coisa, né? Então, beleza. Quantidade de pneus mais igual a ble, return quantidade de pneus. Agora ele tem que chamar. Aqui isso aqui vai dar 0, né? Se a lista estiver vazia, ele retorna 0. Caso contrário, list.size. Nesse momento ela vai estar nula, então vai retornar 0. Somamos 1 em quantidade de pneus. Somamos 3. Não é isso? Retornamos 3 ali. Então, aqui vai dar 4. Tá certo? E veja que a gente não colocou super ponto. Daí a gente vem aqui em AppStarter novamente, Run as Java Application. Agora sim, tenho 4 pneus. Como não tem nenhum método chamado ble na classe carro, o compiler sabe, então tem que chamar na superclasse. Se o método ble, se a gente tivesse numa hierarquia onde o método ble você tivesse, digamos assim, temos veículo, temos super veículo e temos carro. O ble está aqui. A gente poderia chamar ble daqui, né? Se ele fosse protected aqui, né? O Java ele não tem essa limitação, né? A gente poderia ter 1000 classes em cima da nossa classe e o método protected que a gente quer chamar está lá na primeira, a gente poderia chamar, né? Mas se eventualmente alguém sobrescrevesse aqui embaixo na hierarquia, a gente não conseguiria mais chamar o método ble lá da primeira classe. O que ele faz é, ele volta na hierarquia até achar, entendeu? E aí a partir do momento que ele acha, ele devolve. A gente não conseguiria chamar um método ble numa superclasse, por exemplo. Enfim. Muito bem. Então, conseguimos sobrescrever a quantidade de pneus, né? Chamando o quantidade de pneus da superclasse e retornamos um valor. Daí ele printou aqui para a gente 4 pneus. Agora, digamos que a gente queira que o método quantidade de pneus em veículo nunca seja sobrescrito, né? Como é que a gente poderia fazer isso daí? A gente vem aqui na nossa classe veículo, né? E vamos colocar o quê? Final. Protected final int quantidade de pneus. Aí já dá o erro de compilação lá na classe carro, né? Int quantidade de pneus não pode ser sobrescrito. Então, dessa forma a gente impediu que qualquer um sobrescrevesse o método veículo, o método quantidade de pneus, perdão, nas subclasses. Com respeito a ao modificador final em um método, assim, a gente pode usar, claro, nada é ferro e fogo, né, como eu já falei, mas a gente tem que tomar cuidado. Porque por exemplo, eu já caí num caso que era o seguinte. Eu estava utilizando um framework, né, e a gente chegou numa situação onde a gente encontrou um bug. Era um framework de segurança, né, e a gente caiu numa situação onde se tivessem 2 usuários logados no sistema, por algum motivo, esse framework de segurança, ele trocava os usuários. Ou seja, eu estava logado aqui, e aí, dado um evento no sistema, de repente, eu tomava
a forma de outro usuário, né? Ou seja, se eu tivesse como um usuário normal, né? Com acesso bem restrito, e tivesse um administrador aqui, dado um evento no sistema, eu passava a ser administrador, né? Daí eu comecei a dar uma olhada no código-fonte, né, desse framework e encontrei onde que eu tinha que alterar, onde que estava o bug, onde eu tinha que alterar. E, infelizmente, eu não pude simplesmente sobrescrever o método que estava com bug, porque ele era final, né? Felizmente, esse framework ele é bem plugável, né? Então eu consegui criar uma classe, né, que tinha as mesmas coisas, né, dessa classe que estava com bug, e reescrevi o método aqui, né, corrigindo o bug. Peguei essa classe e pluguei lá no XML do framework, né. Daí o framework entendeu que não era mais para usar a classe dele, e sim a minha classe. Aí deu certo. Quer dizer, os caras colocaram com final um método que estava bugado, né. Isso aí complicou um pouquinho a minha vida, né. Felizmente o framework era plugável, né. Eu consegui criar uma classe minha e colocar no lugar dessa que estava bugada. Mas se não fosse, né, enfim, aí eu não sei, né, tipo, era uma situação bem específica, né, e a gente ia ter que fazer alguma escolha, né, ou sacava o framework de segurança ou o framework que estava fazendo o Ajax Reverso, né, porque isso acontecia em função do Ajax Reverso, né, enfim, mas deu certo no final. Então a gente tem que tomar cuidado, né, eu particularmente eu nunca criei um método com final, né, enfim, tem que tomar cuidado, né, não é nada a ferro e fogo, né, mas enfim. E finalmente o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, vamos voltar agora a quantidade de pneus lá em veículo, né, beleza. Olha só, quando a gente sobrescreve um método, a gente pode redefinir a visibilidade dele. Quando o método é package private, né, e ele é package private, a gente está no mesmo pacote. A gente tem uma superclasse aqui, aí a gente cria uma subclasse no mesmo pacote, então a gente consegue ver o método package private. Aqui a gente consegue sobrescrever o método colocando acesso protected. Daí quem tiver aqui de fora, né, estender essa classe aqui, consegue acessar o método protected, que antes era package private. O método que é protected, ele pode ser sobrescrito como public, né? E é isso. Então quer dizer, um package private pode ser sobrescrito como protected, um protected pode ser sobrescrito como public, mas nunca o contrário. Se você tem um método que já é público, você não pode reduzir o modificador de acesso dele. Porque é aquela coisa, né? Eu tenho um método público aqui num tipo A. E aí tem pessoas que esperam esse tipo A e já estão chamando esse método público. Daí eu venho aqui e crio uma subclasse reduzindo a visibilidade para protected, né? Se eu criar uma instância desse objeto e jogar para lá, eu já não vou, o Java mesmo, em runtime ele não vai mais conseguir chamar o método que era público aqui, porque agora ele virou private. Então, por isso o Java não deixa a gente reduzir a visibilidade, só aumentar, né? Porque aumentar não tem problema, né? Com certeza ninguém vai sofrer nenhuma exceção em runtime, né? Mas se fosse ao contrário, aconteceria exatamente isso, né? Algumas coisas não poderiam mais ser chamadas, né? E o Java espera que seja chamado, né? Então ele já nem deixa a gente reduzir a visibilidade. Vamos fazer um exemplo. Colocamos aqui o public int quantidade de pneus. Olha só, aqui já é um exemplo, né? Public int quantidade de pneus. Em veículo, ele é protected. Daí se eu vier aqui e colocar como protected, beleza. Só que aqui ele parou de poder ser chamado, né? Daí a gente pode limar essa linha aí, beleza. Então, muito bem. Temos aqui a quantidade de pneus na classe carro e temos quantidade de pneus em veículo também. Agora eu quero deixar ele com acesso default.
Não posso. Estou reduzindo a visibilidade. Não se pode reduzir a visibilidade do método herdado de veículo. Só pode ser protected ou public. Quer dizer, a gente só pode empatar ou aumentar a visibilidade, nunca reduzir. Bem, depois de a gente ter apresentado todos esses conceitos sobre herança, acho que agora a gente já consegue dar uma definição sobre herança, né? Que é a seguinte. Então, a herança é uma característica das linguagens orientadas a objetos que permite que atributos e comportamentos possam ser herdados de classes pré-existentes, estabelecendo assim uma relação E1. Isso é herança. Bom, então na videoaula de hoje a gente viu o que é herança. Vimos que a herança é um dos pilares da orientação a objetos, então qualquer linguagem que for orientada a objetos tem suporte à herança, que é o caso do Java, do C++, do C#. Apesar de que o C# é multiparadigma, né? Mas como um deles é orientação a objetos, né? Então, no Java a gente utiliza a palavra-chave extends para utilizar a herança. Classes podem estender no máximo uma classe e interfaces podem estender uma ou mais interfaces. Classes marcadas com final não podem ser estendidas. Uma classe não pode ser abstract e final ao mesmo tempo porque não faz sentido. Elementos private só podem ser acessados na classe onde eles foram declarados. Elementos public podem ser acessados em qualquer parte do código. Elementos protected podem ser acessados dentro do pacote onde eles foram declarados ou pelas subclasses. Elementos com acesso default ou package private, que é a mesma coisa, só podem ser acessados por classes que estejam dentro do pacote onde eles foram declarados. Métodos abstratos precisam obrigatoriamente ser implementados nas classes concretas, nas subclasses concretas, né? API é tudo que um código, seja ele um componente, um módulo, uma classe, etc. É tudo que um código oferece ao mundo externo para interação. Elementos public são herdados pelas subclasses e fazem parte das suas APIs. Elementos protected são herdados, mas não fazem parte da API pública das subclasses. Elementos com acesso default são herdados desde que as subclasses estejam dentro do mesmo pacote das superclasses e não fazem parte da API pública. Elementos com acesso private não são herdados. Superclasse é a classe sendo estendida e subclasse é a classe que estende a superclasse. É possível chamar somente métodos do tipo estático, mas o método executado é do tipo dinâmico, né? Lembra que tem o tipo estático e o tipo dinâmico. Você só pode chamar o que estiver no tipo estático, mas o método que é executado é o do tipo dinâmico. Um tipo polimórfico é um tipo que pode assumir várias formas. Por exemplo, o object, né? É um tipo polimórfico também. O operador instance_of permite verificar se um objeto é de um determinado tipo. E se uma classe não estende explicitamente ninguém, então ela implicitamente está estendendo object. Sobrescrição é redefinição de um método da superclasse em uma subclasse. A notação override indica que um método está sendo sobrescrito ou implementado. A palavra-chave super permite chamar métodos da superclasse em uma subclasse. Vimos também o operador ternário, né? Que ele é composto de uma condição booleana, interrogação, instrução caso a condição seja true, instrução caso a condição seja falsa. Métodos marcados com final não podem ser sobrescritos. E finalmente, vimos que é possível redefinir a visibilidade de métodos herdados, sempre a empatando, quer dizer, no mínimo, né, ou aumentando. Se você herdou um método que é protected, ele tem que ser no mínimo protected, né? Quer dizer, ou você empata ou você aumenta, nunca pode diminuir, né? É isso. Bem, então na videoaula de hoje a gente viu o que é herança. Só que tem mais algumas coisas que eu gostaria de abordar também, que são quando utilizar a herança, né? Quando não utilizar a herança, alguns problemas que podem acontecer em decorrência da utilização da herança, e também eu gostaria de falar rapidamente sobre os padrões do Gang of Four que utilizam a herança, né? Que são baseados em herança.
Eu devo falar rapidamente sobre esses padrões porque a gente está pretendendo fazer videoaulas para cada padrão, né? Então, nas próximas videoaulas eu devo falar rapidamente sobre os padrões do Gang of Four que utilizam a herança. E é isso. Hoje a gente fica por aqui, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Um abraço e até mais.